amenizar a nossa grande dor, espargindo em manchinhas as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, e o Senhor nos envia do astral Eucadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Esta é a rádio que te faz mais feliz. Web Rádio Fraterno. 9h22. Música, informação, divulgação, palestras e mensagens, tudo num só lugar. Web Rádio Fraterno. Doceria Laços de Açúcar, o sabor que cria memória. AS Estúdio, especialidade em cílios e sobrancelha. Sua beleza em primeiro lugar. Atenção para o top de 5 segundos. O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Se você quer sucesso, continue ligado. Apoio cultural. Grupo musical Ave Luz. Grupo musical Andarilhos de Deus. Grupo musical Renascer Celde. Grupo musical Servos de Luz. Letícia Pontes. Um oferecimento Grupo Espírita Fraterno. Amigos Solidários. Sociedade Espírita Jesus e seus Apóstolos. Sociedade Espírita Nova Luz. Está iniciando na sua web rádio o programa Café com os Espíritos. O programa de todas as tardes. É momento de falar com Deus. Pai amado, neste momento em que nós iniciamos mais uma atividade na Web Rádio Fraterno, pedimos a tua permissão para que possamos estudar o Evangelho e entendê-lo e colocá-lo em prática em nossas vidas. Certo da tua presença, do teu amor, da tua misericórdia, nós te agradecemos por este momento. E assim, Senhor, nós
te pedimos a permissão para iniciarmos mais um programa na Web Rádio Fraterno. Que assim seja. A rádio que é 100% você. Web Rádio Fraterno. E aí, gente amiga, boa tarde a você que acompanha a Web Rádio Fraterno. Seja muito bem-vindo a mais um programa Café com os Espíritos, aqui na sua Web Rádio, como eu acabei de falar, né? Mandar um abraço aqui para os meus amigos Célia Castelo, João Paulo, meu amigo José Carlos, o Daniel, a Suzy Holanda, Rose Martins, Luiz Verão, Cidrônia Pinheiro, Verônica Campos, José Carlos, já falei, né? Aí tem o Daniel também, rapaz. Daniel, que é o namorado da nossa amiga Larissa Emanuele, né? Tem que fazer essa diferenciação aí entre os dois. Tem o nosso amigo Pedro Júnior, a Thaís,
A Jéssica está sempre aqui com a gente, obrigado, que Deus abençoe. E vamos seguir o nosso programa desta tarde de segunda-feira, dia 22 de dezembro, né? Que legal, mandar um abraço aqui também para o Edson, né? O Edson está sempre aí, que é o responsável, nos ajudou a montar aqui as playlists da nossa rádio. Muito obrigado, Edson. E vamos que vamos, para que a gente possa estar adiantando aqui o nosso tempo, aproveitar o máximo possível, né? Para que a gente possa estar conversar com vocês. O nosso tema da tarde de hoje, tá? Nosso tema da tarde de hoje é sobre a questão da fé. O poder da fé segundo o Espiritismo. Muito bom mesmo poder estar aqui com vocês. A primeira pergunta é: o que é fé? O que é fé? O que é que nós entendemos por fé? Quando falamos em fé, o que vem primeiro à nossa mente? Muitas vezes associamos fé a uma crença cega, mas o Espiritismo nos convida ao raciocínio. Vamos raciocinar. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, afirma: a fé verdadeira se assenta na razão. Só a fé que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, é a que tem de ser inabalável. Mas o que é fé raciocinada? O que nós podemos entender por fé raciocinada? A fé espírita não pode ser... A fé espírita, deixa eu pensar direitinho para dar essa resposta legal. A fé espírita, ela não pode que acreditemos, não pede, aliás, ela não pede, não pode, não, ela não pede que acreditemos sem entender. Começa por aí. Eu preciso entender para que eu possa alimentar essa fé. Ao mesmo tempo, ela é a confiança em Deus e nas leis divinas, mas baseada em compreensão. Olha como é interessante a gente pensar assim. Deixa eu ilustrar aqui uma ideia. Alguns anos atrás, bote anos nisso, porque ainda foi no Orkut, né, revelando aqui a minha idade. Tinha um quadro, esses vídeos, né, que o pessoal posta, que era de uma oficina mecânica. Acho que e aí um rapaz, ele vivia sendo questionado na sua fé. E um dia ele entra no carro para testar o carro, dá uma volta em alguns quarteirões, e quando ele retorna, os amigos estão chorando. E ele fica assustado com toda aquela cena, os amigos chorando e olhando para ele, e ele fica sem saber o que está acontecendo, e aí ele chega próximo aos amigos e pergunta o que está acontecendo. E aí eles pedem desculpa, porque eles ironizavam a fé dele, e ele continua sem entender quando eles vão e abrem o capô do carro, e o carro não tinha motor. E aí eles acreditavam que a fé que ele tinha em Jesus fez com que o carro funcionasse sem ter um motor. Isso é a fé cega. Isso é fé cega. Sabe? O que acontece? Por exemplo, por que nós chamamos de milagre? Né? Por que a doutrina espírita não aceita, né, essa ideia do milagre? Porque nós sabemos que o milagre, ele não existe. O que existe é a ação de leis que nós desconhecemos. Mas a partir do momento em que nós aprendemos e sabemos quais são as leis naturais
né, as leis de Deus que agiram para que aquilo pudesse acontecer, a ideia do milagre simplesmente desaparece. Que aí nós passamos a compreender que existe uma força natural que agiu sobre aquele fato, né? Então a fé verdadeira, ela é racional, porque ele vai entender, buscar o entendimento dessa lei, né? E aí é a função da doutrina dos Espíritos. O Espiritismo veio justamente para que nós pudéssemos estudar essas leis, poder compreendê-las. Nem todas nós temos acesso ainda, por conta da nossa falta, né, de capacidade cognitiva, de compreensão, ou até mesmo nós não temos como ainda idealizarmos essa lei. Então, o tempo ele vai nos permitindo, através do processo evolutivo, que nós, ao desenvolvermos, a gente vai aprendendo cada vez mais e compreendendo melhor as leis que regem o nosso universo. Aí eu pergunto, se alguém que perde o emprego, certo? Alguém que perde o emprego, como é que ela vai agir? Você perdeu o emprego, você saiu de um relacionamento, né? Adquiriu ou surgiu aí uma doença, como é que a fé vai agir nesses momentos? Aí é que entra a diferenciação entre a fé cega e a fé verdadeira, a fé raciocinada. Por quê? Porque quem tem a fé cega vai entrar em desespero. Quem tem a fé cega não consegue enxergar o futuro, não consegue ter essa percepção de que as coisas podem melhorar. Não consegue perceber que aquilo ali pode, como diz os nossos irmãos co-irmãos evangélicos, ter sido um livramento. Você saiu de uma situação que iria lhe prejudicar muito mais do que lhe beneficiar. Mas como nós não temos uma visão ampla, nós não enxergamos dessa maneira, nós simplesmente fecharmos os nossos olhos e nos desesperamos. Eu tenho tido aqui, na Sociedade Espírita Nova Luz, da qual a gente coordena, durante os nossos tratamentos, pessoas que chegaram aqui, digamos, desesperadas, né, por conta de uma situação. E quando começaram a compreender a lei de causas e efeitos, por exemplo, né, e elas começaram a entender o porquê daquela situação, elas começam a buscar transformações, mudanças morais. Então, a fé raciocinada, ela vai provocar justamente isso em nós. Ela vai fazer com que nós busquemos a compreensão dos porquês e o que devemos fazer para mudar isso no futuro. A fé cega, ela desaparece quando surge um problema. Porque aí você começa, principalmente se nós tivermos aquela personalidade de colocar culpa nos outros. Tem gente que quando entra num processo de transformação, que aí uma dificuldade é para promover essa transformação, ela simplesmente se desespera. E aí ela começa a colocar culpa na família, nos amigos, nos colegas de trabalho, coloca a culpa no cônjuge, coloca a culpa em Jesus, coloca a culpa em Deus, coloca a culpa na espiritualidade, ela só não coloca a culpa em si mesma. Então, para ela, baseado na fé que ela possui, todo mundo é culpado de tudo. Mas ela não é. Já a fé raciocinada faz com que nós voltemos para dentro de si. E aí eu vou buscar em mim a causa dos problemas. Eu vou
entrar no pequeno intervalo e logo em seguida a gente volta para conversar com vocês a respeito dessa fé, né? Essa fé. A gente volta já. Doceria Laços de Açúcar, o sabor que cria memórias. Às vezes a tristeza cega os olhos e lágrimas caminham sem cessar. O pranto me faz crer que estou sozinho, mas algo ainda me faz acreditar. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz na chuva que cai regando a terra, nos rios que almejam ser o mar, nas nuvens que escondem as estrelas, mas luzem com o brilho do luar. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz no ventre que antecipa o nascimento, semente de amor a germinar, no pão que repartido faz da vida a comunhão de um povo a semear.
guardou no fundo da gaveta, e aquela lágrima deixe cair de dentro do teu olhar. Teus sentimentos permita fluir como um rio que escorre nas mãos. Faça o teu coração só pulsar no compasso da emoção. Amar é valorizar a vida. Não perca nenhum segundo sequer, pois ela é tua amiga. Amar é valorizar a vida. Deixe uma nova criança nascer de tua alma ferida. Tua esperança volte a procurar bem lá no fim de um arco-íris. Quem sabe alguém você vai encontrar que vai te fazer mais feliz. Não se preocupe se alguém tropeçar pelas pedras de tua caminhada, pois o passado só faz ensinar para uma nova jornada. Amar é valorizar a vida. Não perca nenhum segundo sequer, pois ela é tua amiga. Amar é valorizar a vida. Deixe uma nova criança nascer de tua alma ferida. E a quem estiver bem pertinho, com muito carinho, um abraço apertado, pois nunca se sabe se ele estará de novo ao teu redor. Vibre com cada dia que raiar e com sol sobre tua cabeça. Na noite de quem estiver a chorar, o teu ombro ofereça. Amar é valorizar a vida. Não perca nenhum segundo sequer, pois ela é tua amiga. Amar é valorizar a vida. Deixe uma nova criança nascer de tua alma ferida. Deixe uma nova criança nascer de tua alma ferida. Não importa a estação, se faz frio ou calor, estamos aqui todos os dias, te fazendo companhia. Web Rádio Fraterno. E estamos de volta, né? Estamos de volta para que a gente possa dar continuidade, aliás, ao nosso programa. Meu abraço aqui para mais uma vez, aqui para os amigos, né? Que estão nos prestigiando, José Carlos, a Célia Castelo, João Paulo. João Paulo é de Paulista, Pernambuco, né? E a Célia é aqui de Fortaleza, José Carlos de Fortaleza, Suzolanda de Fortaleza. Nosso amigo Sérgio Nunes lá em São Paulo, o Biel no Rio Grande do Sul. São pessoas maravilhosas que nos acompanham, né? O meu amigo Alex está na estrada aí, né? Um caminhoneiro. Que legal. Gente, olha, vamos lá. E a fé, né? A fé, ela pode ser considerada uma força moral. Olha como é interessante. Jesus, ele diz assim em Mateus capítulo 17, versículo 20: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para acolá, e ela se transportará. Metaforicamente, Jesus está falando dos obstáculos que nós temos que enfrentar diariamente, os nossos medos, as nossas limitações, medos esses que geram ansiedade, que geram depressão. Então, quando a gente tem fé,
a gente não se acomoda dentro de uma situação. Sabe aquela frase antiga que nós ouvíamos dos nossos avós, nossos pais, que dizia, tá doendo, mas é porque Deus quer? Deus não quer sofrimento, Deus não quer dor. Essa é a realidade. Então, no momento em que eu entendo que eu tenho a capacidade de mudar, de transformar minha vida para melhor, e passo a usar, por exemplo, a principal ferramenta que nós temos em mãos, que poucos se utilizam dela, que é o Evangelho. O Evangelho de uma forma simples, objetiva, olhando para as questões que Jesus nos ensina, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, portanto, tornar a vida mais saudável. Então, como é que eu oro, por exemplo? Quais são as minhas orações? Quais são os pedidos que eu faço quando eu estou orando? E quando a gente percebe, né, ou observa, a verdade é quando a gente faz essa pergunta às pessoas, e você, qual é a sua fé? Como é que você ora? O que é que você pede a Deus? É absurdo o que nós escutamos. Normalmente as pessoas se utilizam daquilo que Jesus, uma das coisas que mais Jesus condenou, que é o egoísmo. Então, quando eu oro, eu vou pedir para mim, independente do sofrimento ou da dificuldade que o outro esteja passando. Eu vou pedir para a minha família. A minha prece, dificilmente ela é coletiva, pensando no bem-estar dos outros. Pedir a Deus que ajude o meu filho a passar numa prova, que o meu filho, que é jogador de um time, o time dele possa ganhar, em detrimento dos outros, como se a mãe ou o pai, ou os familiares dos outros também não estivessem pedindo a mesma coisa a Deus. Achei interessante uma vez um jogador de futebol, ao final de uma partida, o repórter pergunta para ele sobre essa questão da fé, da oração. E o repórter diz, mas vocês não oram no vestiário e não pedem a Deus, e o outro time também não faz a mesma coisa, e aí, como é que Deus decide quem vai ganhar a partida? E o jogador, vendo a malícia da pergunta, né, ele respondeu o seguinte, ele disse, mas a gente não pede para vencer, a gente pede para não se machucar, ou para não machucar um companheiro, um colega de profissão. E é isso. Esse é o objetivo da oração. É quando a gente pede de uma forma para todos, coletivo, para que todos possam melhorar, para que todos possam ter seu merecimento, fazer por onde, porque é meritório realmente. Eu creio nisso, né? A gente tem que ter mérito, tem que fazer por onde. Aí entra a questão da caridade, que, segundo Tiago, a fé sem obra é por si morta. Então a gente precisa ter obras, né? Eu vejo as pessoas dizendo assim, não, mas a fé ela tem que ser através da crença, basta que você crê em Jesus já é o suficiente. Não, não é, porque o próprio Jesus nos ensina o contrário. Então a obra não é a obra do centro espírita, o fato de eu abrir o centro espírita 3 vezes por semana para atender as pessoas, o fato de eu visitar, não. A obra, ela está relacionada àquilo que está dentro do Evangelho, a indulgência, a benevolência, o perdão. É essa a fé que Jesus fala. É essa a obra, aliás. É esse que Jesus nos chama a atenção. Para que nós sejamos benevolentes, para que nós sejamos indulgentes, para que nós sejamos caridosos para com todos, sem exceção. E a lei do perdão, ela entra como uma ferramenta de autoajuda. Porque quando fala-se em perdão, fala-se também em arrependimento. E aí você começa a buscar em você as causas que fizeram com que você agisse de certa forma. E aí começa o primeiro, eu vou me perdoar. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais praticar isso. E aí você começa também a se preocupar com a dor do outro. É essa a fé baseada na moral do Cristo e movida pela caridade.
Então, se nós acreditamos na imortalidade da alma, na reencarnação e na lei de causa e efeito, precisamos demonstrar isso em atitudes. Um coração cheio de fé não se limita a rezar pelo próximo, mas age, consola, ampara, auxilia. Eu vou orar por todos, mas eu também vou fazer a minha parte. Vou procurar ajudar naquilo que for preciso. Diminuir o sofrimento do outro, não só através da prece, mas também através da ação. Então nós podemos chegar à conclusão que a fé espírita, ela é racional, porque não entra em conflito com a ciência. Ela é ativa, porque se manifesta em obras, em atitude, em comportamento, e é transformadora, porque nos fortalece diante das provas. Ela nos ajuda a enxergar a vida como uma oportunidade de evolução contínua. Olha que maravilha! Olha que o quanto isso nos engrandece, o quanto isso nos fortalece, o quanto isso nos permite que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores. Então, a fé, ela é, com toda certeza, tudo isso, a fé raciocinada. Já a fé cega, ela vai criar em nós dúvidas, medo, insegurança, fazer com que acreditemos em tudo, em todos, sem questionar, sem raciocinar, sem achar que está tudo bom, está tudo bem, se acomodar, né? Então, a fé raciocinada, ela nos move, ela nos movimenta, ela faz com que ela serve como uma mola propulsora, que vai fazer com que a gente busque sempre o crescimento. Então, eu fico maravilhado quando eu vejo, né, essa ideia que Jesus nos traz de uma fé que realmente alimenta as nossas almas. A música não para nunca. Web Rádio Fraterno. Jesus que chegou e de perto me olhou e num sopro minha dor teve fim. Em teu sorriso de paz, de um amor que jamais eu pensei que chegaria ao fim. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ser como ao Pai é assim. Vem dar a mão, abre o teu coração, dar o algoz do perdão e ao ódio com Jesus. Com Jesus, com Jesus.
Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Estúdio, especialidade em cílios e sobrancelha. Sua beleza em primeiro lugar. Se Jesus foi capaz de tocar meu coração, seu amor grande demais me ensina. Se o amor for capaz de tocar seu coração, fácil fica até demais de viver meu perdão. Sim, te dou a minha paz, ao Pai eu vou preparar lugar de amor e paz, onde as lágrimas não terão mais razão. Se Jesus foi capaz de tocar meu coração, seu amor grande demais me ensina. Se o amor for capaz de tocar seu coração, fácil fica até demais de viver meu perdão. Sim, te dou a minha paz, ao Pai eu vou preparar lugar de amor e paz, onde as lágrimas não terão mais razão. Oh, 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 não terão mais razão. Oh, oh, não terão mais razão. A música que toca aqui, toca seu coração. O Web Rádio Fraterno.
Jesus, teu amor é luz na escuridão. Jesus, teu amor é nossa direção. Sem o teu amor, Jesus, não posso caminhar. Vem me ensinar o caminho do amor. Faz-me ver o bem nos outros, o bem em mim. Faz-me ver nos outros sempre um pouco mais de ti. Aprendendo vou crescendo rumo ao Pai. Aprendendo vou crescendo rumo ao Pai. Faz-me ver o bem dos outros, o bem em mim. Faz-me ver nos outros sempre um pouco mais de ti. Aprendendo vou crescendo rumo ao Pai. Aprendendo vou crescendo rumo ao Pai. Jesus, cada vez que te sigo, sinta na alegria renascer. Jesus, cada vez que te vejo, sinto minha vida florescer. Sem o teu amor divino, não poderei viver. Olha em mim, enxerga o teu amor. Faz-me ver o bem nos outros, o bem em mim. Faz-me ver nos outros sempre um pouco mais de ti. Aprendendo vou crescendo rumo ao Pai. Aprendendo vou crescendo rumo ao Pai. Faz-me ver o bem nos outros, o bem em mim. Faz-me ver nos outros sempre um pouco mais de ti. Aprendendo vou crescendo rumo ao Pai. Aprendendo vou crescendo rumo ao Pai. É música boa que você quer? Aqui toca. Web Rádio Fraterno. Oi, sou a Letícia Pontes e eu também escuto a Web Rádio Fraterno. De beijo com uma fita. Pegue de volta o sonho que você deixou no fundo da gaveta. E aquela lágrima deixe cair de dentro do teu olhar.
Deixa uma nova criança nascer de tua alma ferida. A tua esperança volte a procurar bem lá no fim de um arco-íris. Quem sabe alguém você vai encontrar que vai te fazer mais feliz. Não se preocupe se alguém tropeçar pelas pedras de tua caminhada, pois o passado só faz ensinar para uma nova jornada. Amar é valorizar a vida. Não perca nem um segundo sequer, pois ela é tua amiga. Amar é valorizar a vida. Deixe uma nova criança nascer de tua alma ferida. Estiver bem pertinho, com muito carinho, um abraço apertado, pois nunca se sabe se ele estará de novo ao teu redor. Vibre com cada dia que raiar o sol sobre tua cabeça, e na noite de quem estiver a chorar, o teu ombro E aí, ofereça. meus amigos, estamos já encerrando o nosso programa Café com os Espíritos. Agradecendo a todos que estiveram conosco nesta tarde de segunda-feira, né? Muito obrigado a cada um de vocês, que Jesus possa nos abençoar, fazendo com que cheguemos, né, cada vez mais próximos dessa busca, né? Aliás, continuemos nessa busca para chegarmos mais próximo do nosso Mestre Jesus. Que Ele possa estar presente em nossas vidas e compreendendo o seu Evangelho, consigamos mudar esse ambiente, né, tão pesado que vivemos atualmente nesse planeta, que apesar de ser de provas e expiações, mas depende somente de nós para transformá-lo num mundo de regeneração. É só desenvolvermos e ampliarmos a consciência, tá? Então eu queria agradecer de coração a todos vocês que estiveram comigo nesta tarde, e se Deus nos permitir, amanhã nós estaremos de volta, né, para fazer mais um Café com os Espíritos, tá bom? Que Deus esteja conosco e sempre juntos para que nós possamos buscar essa melhora, né? Tá bom? Valeu, gente, muito obrigado! Web Rádio Fraterno. Número 1. Na sintonia do seu rádio. Doceria Laços de Açúcar. O sabor que cria memória. AS Estúdio. Especialidade em cílios e sobrancelha. Sua beleza em primeiro lugar. A sua rádio. A sua companhia. O tempo todo com você. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão.
um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.